Não sei se vocês dão um ok ou não. Ok. Então, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa live do Dia Internacional da Mulher, então. Vamos aqui falar alguns conceitos importantes, a ideia é até a gente colocar algumas dúvidas também, discutir um pouquinho, e depois falar alguma coisa de enxaqueca que estava no desafio do Instagram, que era sempre cuidar da própria saúde e acabar com algumas reflexões. Então, vou compartilhar os slides. Vou colocar aqui em aumento, só dão um ok se vocês estão vendo. Uhum. Ponteirinha a laser, muito bem. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre a mulher do século XXI. Isso daria aí uma aula comprida ou uma aula curta, porque, na verdade, falar como que nós chegamos até aqui é muito interessante, porque realmente nós já estamos há 23 anos do novo século. Então, é muito legal a gente olhar um panorama assim. Então, até 99, como é que estavam as mulheres? Nós vamos falar de algumas personalidades. Nós tivemos um grande marco na época dos anos 60, que foi a pílula, com a liberdade sexual. O bug do milênio entrou o século XXI, e aí? Como é que nós ficamos e o que mudou e o que não mudou? Também muita coisa pode não ter mudado. E é interessante colocar que artes e poemas brindam as mulheres. Por que será que a gente é tão brindada, mas, ao mesmo tempo, nós também somos tão criticadas? E aqui nós temos algumas que eu destaquei aí. Tem poemas, tem artes. Então, eu coloquei o Nascimento de Vênus, de Botticelli. Eu coloquei a Mona Lisa, famosíssima, o olhar misterioso, o olhar anêmico, o olhar hipotireoideu. Já ouvimos, assim, N versões sobre a Mona Lisa. Aqui é um rosto de mulher com azulejos. Aqui é a mulher que chora também, Pablo Picasso é outro famoso. É interessante usar a mulher que chora em vários problemas, assim, com relação à própria enxaqueca, quando eu falo a enxaqueca menstrual, e várias dores que são, assim, exclusivas aí da mulher. Madonna e o Menino tem várias fotos, então eles sempre colocam que, aí de 1401, eles colocam sempre, ela geralmente é uma mãe, geralmente essa criança olha para ela, e as crianças nessa arte têm carinha de adulto, estão infantilizados, mas eles têm uma cara que é adulta. A Vênus de Milo é um autor desconhecido, e é engraçado, porque essa estátua ela é bem conhecida. Adão e Eva no paraíso, muito famoso, a mulher é a culpada, tudo nesse caso aqui. E a mulher do artista, e essa arte também, assim, com esse tipo de pintura, mais, assim, sóbria, e tem muitas outras artes aí. Eu acabei escolhendo algumas artes que eu achei interessante. Tudo isso para a gente falar, mas por que que a mulher é tão brindada, que a mulher incomoda tanto? Então, assim, isso é uma realidade. A Organização das Nações Unidas realmente acaba colocando o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, mas não é por mimo ou por simplesmente nós sermos, assim, mais bonitas e mimadas, muito pelo contrário. É porque realmente nós sofremos, através dos milênios, muito preconceito, muitos problemas, inclusive esses de colocarem a culpa de todos os problemas do mundo em nós. E aí, em 1857, o que aconteceu em março, dia 8? Uma fábrica de tecidos em Nova York foi, assim, sofreu uma grande greve, e aí, no caso, as mulheres, elas reivindicavam melhores condições de trabalho, e essa manifestação foi reprimida com muita violência. As mulheres foram trancadas e 130 incendiadas, 130 tecelãs morreram carbonizadas. Então, esse fato foi muito gritante, ainda mais nos Estados Unidos, para aquela época. E aí, em 1910, uma conferência da Dinamarca decidiu que o dia 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher, em homenagem a essas mulheres da fábrica. E a Organização das Nações Unidas colocou em 75, através de um decreto, então, olhem só, somente no século XX foi colocada a data como oficializada. Então, tem muito mais significado do que simplesmente um dia especial para nós. Então, não é comemoração, é, na verdade, conferências, como o que nós estamos fazendo aqui hoje, debates e reuniões
para discutir o nosso papel na sociedade, para realmente nós discutirmos essas questões. O nosso esforço em tentar diminuir e um dia, quem sabe, terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. E aqui nós colocamos a seguinte pergunta, e cada uma de vocês pode, assim, se questionar isso também, e podemos aí abrir para comentários no final. As mulheres conquistaram seu lugar na sociedade, sim ou não? Ainda, com todos os avanços, e nas sociedades ocidentais ainda é bem melhor, a nossa sociedade aqui no Brasil é muito melhor do que as sociedades aí asiáticas e outros países, nós ainda sofremos salários baixos, iniquidades, violência masculina, violência doméstica, jornada excessiva de trabalho e certas desvantagens na carreira profissional. Com certeza, muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa nossa história. E é interessante falar de algumas personalidades importantes, que a primeira mulher a concluir o curso de medicina foi em Nova York, a mesma cidade em que a fábrica foi queimada, em 1847. Ela foi a primeira no mundo. A Maria Augusta Generoso Estrela, em 1879, seria a primeira mulher brasileira que fez o curso de medicina. A Rita Lobato colocam também alguns artigos como a primeira, mas parece-me que a Maria Augusta foi a primeira brasileira. Então, vejo que até a história do Brasil fica um pouquinho confusa, mas tem a ver com a Maria Augusta, porque foi em 1879 que Dom Pedro II publicou um decreto abrindo as portas das universidades brasileiras para as mulheres. Então, aqui está uma foto da Maria Augusta. O que ela fez de extraordinário? Ela estava dando socorro em um navio em que pessoas estavam doentes. Naquela época era difícil, porque não se conhecia muito a questão de você fazer as coisas com asepsia, com a limpeza necessária. E algumas mulheres importantes, tem dezenas, centenas, milhares, mas aí eu destaquei algumas. Então, a Rosa Parks, que é uma mulher importante para a conquista do povo negro nos Estados Unidos. A Anne Frank, que morreu com 15 anos num campo de concentração nazista, com apenas 15 anos. Essa mulher, Sofonisba, a primeira mulher a ser reconhecida como artista plástica internacional, e pode ver que eu peguei aqui o século XVI. Quer dizer, nós temos mulheres importantes ao longo de todos os séculos, não somente do século XX. 1944, Angela Davis, também uma militante negra norte-americana, e elas usam muito a frase, elas usam a frase assim, além de mulher, ainda somos negras. Então, é uma razão, realmente isso era difícil. A interessante, a Sofia, em 1944, ela realiza a primeira cirurgia cerebral, ela foi a primeira neurologista. A Valentina, uma astronauta russa, que em 1963 foi a primeira mulher a viajar para o espaço, também não era brincadeira a mulher conquistar essa questão de virar astronauta. A Berta, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, em 1905. A Maria da Penha, brasileira, ainda é viva. Ela é nascida no Ceará, ela é nascida no mesmo ano da minha mãe, e ela teve a vida marcada por violência doméstica, e ela chegou onde chegou. Ela fez a lei aí que realmente tenta limitar essa questão da violência contra a mulher e o feminicídio. E aqui uma de 1847, Maud, primeira mulher tatuadora, achei muito interessante, nos Estados Unidos. E ela era uma atuante no circo. A Malala é bem conhecida, ela é quase do século XXI. É uma das mulheres que defende o direito das crianças e das meninas poderem frequentar a escola. A situação dos países orientais em que a mulher precisa pedir para frequentar a escola. Então, nós temos ali muitas disparidades entre os países. E a Joana d'Arc, século XV, ela foi queimada viva, ela fez parte da Guerra dos 100 Anos, e ela foi executada como bruxa. Então, a Joana d'Arc é muito marcante, ela é uma mulher que ela foi marcante para a nossa modernidade também. E a Greta foi, assim, a única que eu separei do 21, nascida em 2003, que ela ficou muito conhecida em 2018 pelos protestos contra os danos climáticos. Ela teve um vídeo ali que ficou muito marcante, e muitas outras. Aí a minha pergunta, assim, que é importante para nós mesmas é: quem é a mulher do século XXI? Então, vocês olham esses rostos na multidão e a minha pergunta é:
com quem você se identifica. E nós temos ali semelhanças muito grandes aí. Então, nós temos a carinhosa, a atrevida, meia-idade, a jovem, gosta de andar em grupo, gosta de ficar sozinha, gosta de, sei lá, se distrair. Aí nós brincamos também quando a gente puxa para o lado da enxaqueca. Tem enxaqueca, tem tensão pré-menstrual, é fiel, a outra não é tão fiel. Uma gosta de fazer procedimento, a outra não gosta. Uma critica a outra não critica, a outra fica na dela, a outra é humilde. Uma gosta de desconto em loja, a outra compra grife mesmo. Uma briga muito, a outra não acredita tanto nas coisas. Aí eu pergunto, quem é você no meio da multidão? E a resposta que eu tenho é assim, você é a mulher do século XXI. Com quem você se identifica? Certo. Então, a mulher do século XXI é você. Nós, não interessa o século que a gente nasceu, né, Sueli? Nós somos a mulher do século XXI. Aqui é interessante que aqui é uma ícone feminista, e não cabe aqui eu colocar a questão do feminismo, que é um movimento, e aí nem sempre ele é tão, assim, na medida certa, mas ela era uma mulher que ela acreditava, we can do it, nós podemos fazer, nós somos, nós podemos, e isso é representação da mulher do século XXI. Mas acho que ainda nós encontramos o nosso lugar, por causa dessa disparidade também que existe entre países orientais, onde a mulher tem que pedir para sair com o rosto, ela tem que pedir para dirigir, e aqui onde nós temos tanto dessa liberdade, mas temos uma certa sobrecarga. Então, o que eu falo? Que nós somos ilustres desconhecidas no meio da multidão, escrevendo a nossa própria história. Preconceito, quem liga? Dificuldade, temos força para superar. E assim caminhamos sempre. E aí eu posso abrir, assim, para discussão, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Depois eu vou dar uns conceitinhos sobre enxaqueca, mas o que vocês querem falar? Eu acho que essa questão da mulher é muito marcante. Se for ver, nós somos privilegiados, né? Por fazer tanta coisa que podemos fazer, diante de muitos países que eles não têm esse privilégio. Nós somos bem livres, assim, eu acho que é uma questão, assim, de valorizar. O que a gente sente aqui, o que eu percebo aqui no dia a dia, atendendo, é que a queixa é a sobrecarga que fica, porque fica o Sim. serviço de casa também, aí fica a jornada com os filhos, e aí fica a jornada com o trabalho. Eu acho que essa divisão tem que ser melhor conversada, mas eu tenho, assim, certeza que nós aqui no Ocidente vivemos muito melhor. Eu lembro quando eu vi a reportagem de uma muçulmana que estava dirigindo, e ela estava toda feliz que ela conseguiu tirar a carta. Então, você vê a disparidade e o nível que ainda nós temos. Fora, bom, violência doméstica nós temos aqui também. Sim. E eu acho que tem que lutar contra isso, que é algo assim que acontece ainda, mas nós temos bem mais liberdade aí de ir e vir, com certeza. E mesmo da aula, estava trabalhando, perguntava assim, a senhora não trabalha, a senhora só dá aula? Como que é? A senhora não trabalha, a senhora só dá aula? Só é professora. Só é professora. Quer dizer, não é trabalho, né? Mas que engraçado, geralmente a gente fala isso da dona de casa. Só Só é dona de casa, né? Então, assim, eu hoje teve uma paciente que ela falou assim, que ela era frustrada porque ela não tinha feito faculdade e que ela se viu mãe e dona de casa e ela não estava realizada. Então, assim, isso é um lado que você precisa realizar também. Mas aí você só trabalhar também, às vezes falta alguma coisa, porque a gente gosta de organizar. Então, eu acho que isso daí faz parte do nosso ser ainda, né? Isso daí que é legal. E aí, sobre o desafio que eu achei legal de colocar, né, quando eu estava pensando em fazer essa live, é a questão da enxaqueca que eu coloquei, mas aí, assim, pode entrar N doenças, né? Tem mais alguém chegando aí. N doenças que a gente tem e que são diferentes na mulher. Eu pretendo colocar isso também, que o modo como as doenças se manifestam nas mulheres tem diferenças em relação aos homens. Isso existe, isso é biológico. Então, é que eu coloco a questão lá do desafio, e o pessoal, pouca gente que manda a resposta, alguma coisa, pouca gente se compromete.
A gente sempre, como médico, coloca assim, precisa ter comprometimento. Então, eu falei, faz um chá, reflete na vida, faz uma reflexão, coloca para a gente aqui. E eu percebo, às vezes, que as pessoas não gostam muito do comprometimento. A gente precisa, quando a gente quer fazer uma coisa, se comprometer, não tem jeito, né? Então, eu ia aproveitar para explicar um pouquinho que eu coloquei naqueles posts daquele dia sobre a enxaqueca, e eram 3, assim, principais. O primeiro, que é super importante, as pessoas procurarem o atendimento médico quando estiver aumentando a frequência da dor de cabeça. Porque as pessoas acabam, assim, não vê que aquilo está aumentando, pensam que é só uma dorzinha, e quando vê, já está com a frequência ali 15, 14 por mês. Aí é super difícil de tratar. Então, tem que Sim, prestar atenção. Logicamente que não é ficar hipocondríaco, mas é prestar atenção para ver essa questão de frequência. Então, na sociedade de dor de cabeça, a gente fala assim, quando tiver mais que 3, 4 ou mais que 3 dores de cabeça por mês, procura atendimento médico. Pode até não ser enxaqueca, pode ser uma dorzinha comum, mas vai lá para diagnosticar, de repente não vai nem ter que sair com remédio. Porque se ela latejar, se tiver náusea, se tiver alguma coisa a mais, aí geralmente a gente consegue fechar o diagnóstico de enxaqueca, que é melhor ficar nos olhos do médico. Eu é, sempre coloco isso também lá nas postagens. Se você, a mulher cronifica mais. Então, assim, apresentou ali 4, 5 dores por mês, a mulher ela tem uma tendência a cronificar mais a dor de cabeça. Então, isso daí sim, tem que ser sempre alertado para procurar logo, para entrar com tratamento preventivo logo, para diminuir a frequência, a intensidade e talvez, quem sabe, se manter assim. Até, assim, você diminui a progressão. Não é provável se os tratamentos mudam a progressão, quer dizer, se ela tem que ir para crônica, ela vai ser crônica. Mas você acredita que sim, tem tempo de casa ainda para andar, para ver se ele mudaria a evolução da doença. E a gente sabe que é uma doença, isso não é para se vitimizar, isso só é para tratar ela, para você ficar de acordo com a questão. Assim, ó, eu sei que é uma doença, eu vou tomar cuidado. E aí, sim. quase 70%, a gente fala aí, 30% a 70% chega a ter enxaqueca menstrual. Quer dizer, no período menstrual também tem dor. Não é que tem só ali, tem algumas, poucas aí, nem 10%. Tem a É, enxaqueca somente no período menstrual. Aí são as exclusivas, que você tem também como tratar ali. Mas a grande maioria não é assim. Ela tem no período menstrual ali pior, mais incapacitante, associada à tensão pré-menstrual. E quando chega fora do período, tem umas também ali por estresse. Aí quando, assim, por exemplo, chega para a gente, vai somando as dores de cabeça e fala assim, ah, nossa, tem 3, 4, 5 fora do período menstrual. Aí tem no período menstrual. Aí a gente fala assim, só um dia no período menstrual? Não, antes, durante, depois. E pois, aí tem aquela história, você tem mais 10 dias de dor. Então, quando você soma, tem 10 de menstruação, mais umas 3, 4, dá 14. Bate ali na trave do crônico, que é acima de 15, 15 ou mais. E esse crônico, assim, é muito difícil trazer. Tem tratamento? Tem. Traz por uma forma mais branda? Traz. Mas é melhor antes de chegar lá. Porque o cérebro acostuma a doer. É engraçado que o cérebro ele acaba acostumando a ter dor. E você tem que dessensibilizar e mudar o hábito de que ele acostumou a ter dor. Porque ele é geneticamente determinado a ter enxaqueca. Assim como tem outras doenças. Então, acho que era interessante isso. Colocar da enxaqueca menstrual, quando a gente fala fazer o relaxamento, fazer atividade física e fazer o tratamento médico, porque pode ser ajudado ali. O ginecologista também pode ajudar, como neuro eu trato isso daí, porque eu vejo muitas essas questões da mulher ali que melhora, às vezes, com vitaminas. Então, um isso, post era procura, o outro post era tomar cuidado com a cronificação, e o outro post era sobre enxaqueca menstrual, e um outro era sobre anticoncepcional. Porque aí tem um lance interessante. Anticoncepcional piora, desencadeia, vai dar pela primeira vez a dor de cabeça, ou ele provoca a tal da aura da enxaqueca. Então, a pílula, ela pode ser nossa amiga, ela deve ser, porque a mulher precisa disso por um bom tempo, muitas vezes, é a única maneira de vários problemas de saúde e a contracepção. Então, só é, não pode usar quem tem a enxaqueca com aura, que é aquela que tem as estrelinhas na vista, etc e tal, e vem aquela dor forte depois, essa tem um risco com o estrogênio, essa tem que mudar de método contraceptivo. Mas aí, se ela tem a comum, é só a dor mesmo, se a pílula entrou, ficou tudo como estava, tratar. E aí tem que tratar, porque você tem que tratar o problema da cabeça. O problema não é o hormônio só.
Certo. Se ela puder emendar a cartela, ela pode evitar a dor menstrual. Mas, de novo, isso não trata a doença enxaqueca. Isso vai estar assim, driblar, ela emenda a cartela, ela não vai ter dor ali, mas se ela deixar vir, que nem fala, depois de 3 meses vem piora, porque realmente você não tratou. A hora que vem aquela queda hormonal e a dor vem com tudo. Então, precisa fazer o tratamento. E é nessa hora que eu gosto muito ali de usar um magnésio, de usar uma vitamina B6, que acaba sendo um negócio muito bom também junto com o tratamento. E aí, se ela desencadeia pela primeira vez, se é 5% só, com a pílula, se ela desencadeou sem ter aura, ela até pode melhorar no segundo mês, mas tem mulher que não quer esperar e prefere trocar de anticoncepcional. Mas se ela desencadeia a primeira vez com a aura, aí é ruim, tem que parar logo, porque a aura quer dizer que teve uma vasoconstrição, teve um fechamento de vasos, e aí realmente é um risco aí de acidente vascular na mulher. Né? Então, nós temos que tomar o cuidado, aí nós chamamos aí o ginecologista também. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem o climatério e tem gestação também, para falar um pouquinho. O climatério é outra fase, né? A gente... Acho que o estresse é um dos fatores. É, um dos mais importantes para desencadear, assim, fora a menstruação, acaba sendo estresse. Na mulher acaba sendo menstruação, estresse e alimentar, assim, tipo jejum prolongado. Porque fica em jejum, ou melhor, falta de sono, viu? Falta de sono é uma bomba para enxaqueca. Pouca água que a pessoa bebe. Hã? Não bebe. Estou dando um eco aí de vocês. Está dando eco? É o que acho que a Isadora está... tira o microfone. A questão pedindo para correr, porque eles encerram... Opa! Quer falar, Isadora? O meu aqui saiu, gente. Não sei o que eu fiz nele. Vocês estão me vendo? Tô. Agora sim. Aí falou, corre rápido que vai acabar o tempo. Quer falar, Isadora? Pode falar. Não, só aproveitando o gancho de a sobrecarga nas mulheres, né? E aí ela fala, deixa para depois, deixa para depois. E aí a hora que vai ver, tá isso aí. Não, tá crônico, é terrível, porque aí o negócio tá lá, 15 por mês. Aí você vai tratar, assim, tem tratamento preventivo? Tem. E tem que ter o comprometimento, né? Por isso que eu falo, você coloca um post lá no Instagram e pouquíssimos. A gente sabe que engajamento, eles falam de engajamento, de conseguir engajamento máximo, mas é aquilo, quem gostar do que você postou vai fazer o comentário e vai se comprometer. Mas comprometimento nesse nosso mundo hoje está difícil porque também o mundo ele colabora para esse TDAH que não é, todo mundo não tem transtorno de déficit de atenção. Mas eu tenho a impressão que as pessoas ficam perdidas, não sabem no que focar. Essas pequenas perguntas que a gente coloca lá no Instagram, a pergunta é assim, se você for ser ali meu paciente, você vai se comprometer? Porque não tem jeito, tem que ter o outro lado. O paciente tem que fazer atividade física, tem que alimentar direito, tem que ir no nutricionista, que nem eu falo lá. Tem que, às vezes, E tem que fazer certa dieta, né? então, precisa, esse tem que, não é o tem que da obrigação também, que eles falam muito nas redes aí, não é o tem que daquela obrigação que eu sou obrigado, mas é você, assim, a pessoa colocar o cérebro para ter bons hábitos. E a gente, no caso, a gente acaba brigando com a gente mesmo, mas eu quero mudar isso, porque o cérebro ele é preguiçoso. Então, assim, estresse, como é que a gente administra? Não tem jeito. Administrar, gerir, não tem jeito, porque, assim, a gente tem que tentar só colocar o pé no breque de vez em quando, não tem jeito. Atividade física, muita gente fala que não tem tempo. Eu falo, ó, a pessoa tem tempo para trabalhar, né? Mas aí não tem tempo de arrumar atividade física. Ninguém vai arrumar. Cuidar das questões menstruais no ginecologista. Geralmente isso acontece. Elas vão no ginecologista. E aí quem te responde no Instagram é quem eu acho que vai ser comprometido como paciente. Então, eu falo assim, a pessoa vai, não, nós vamos fazer os dois lados. É uma via de mão dupla. Eu não sou somente eu que vou dar a conduta. Vai ter que ter a parte que vem do outro lado também. Né? Isso é importante. Aí a Silvia, eu falei climatério. Climatério é outra bomba. Estou olhando aqui o horário, porque ele vai encerrar, acho que daqui 10 minutos. E é mesmo. O climatério é o seguinte, é outra fase, porque a gente fica muito, fase fértil, fase produtiva da vida, sim, super importante. Vai casar, vai arrumar profissão e tal. Mas aí a fase do climatério, você está lá no auge, aí começa aquele monte de sintomas. 40, 40 e pouco, eu falo, o climatério é um caracol. Eu estou com hormônio baixo, estou com hormônio alto, eu falo, não fica dosando, porque de um dia para o outro está tudo alterado.
ou está tudo normal, e você está ali, dá insônia, dá cansaço, então tem que fazer mesmo uma bateria de exames com tireoide, tudo, e tem que, às vezes, intensificar a atividade física, porque não dá para ficar parada, nem sempre vai poder usar hormônio ali no primeiro momento, você ainda tem ovário, então tem que Sim. tentar aí, eu uso muitas vitaminas, essas coisas que vão melhorando, melatonina, meditação, yoga, vai melhorando. A hora que o ginecologista consegue ver que está falindo os ovários, realmente não está mais fabricando, ele entra com a reposição. Eu acho interessante colocar aqui que eu sou a favor da reposição, eu não sou gineco, para quem não me conhece, eu sou neurologista, eu estudo muito a parte hormonal. E assim, hormônios, desde que sejam os estudados, os éticos, tal, não essas loucuras que também está ocorrendo por aí, a mulher fica bem com a reposição hormonal, porque ela repõe o que está faltando, melhora a enxaqueca, melhora várias coisas, tratando também enxaqueca, puxando para o gancho da enxaqueca, sem risco vascular se ela tem um cardio bom, tem uma avaliação boa, sem risco de câncer se está tudo certinho com o mastologista, o ginecologista. Então, assim, esses riscos diminuíram bastante desde que vocês vão aos médicos aí e vejam seus riscos para poder usar e ter qualidade de vida, senão realmente fica muito ruim a qualidade de vida. Não, tem que ter comprometimento, né? Se Sim, você não se compromete, aí é todo ano fazer todos os exames. Caso contrário, eu acho que não tem perigo. sim, porque aí você vai, faz os exames e acompanha, porque melhora bastante. É Sim, qualidade de vida mesmo. E assim, muda. Está no auge profissional, ela muda o humor, quer dizer, mas é por causa da parte hormonal. Então, cuidando disso daí, fica melhor. E a mulher que sim, está bem no climatério, ela dá de 10 nas mulheres mais novas. Assim, de certa maneira, eu vejo isso. Se ela eu não está também. bem, é complicado. Então, assim, é muito aquele de se bancar também, da autoestima tá boa, esse monte de coisa, né? É. Bom, e é isso. Você quer tirar mais alguma dúvida? Eu vi que Paula entrou, não sei se quer falar, colocar alguma coisa no chat. Eu coloquei aqui no chat, Paula, para quem quiser, tem um e-book, que na verdade é uma live free. Tem um e-book que eu escrevi, assim como tem vários, tal, para quem quiser conhecer, tem uma página. E tem um questionário que eu estou pegando alguns dados aí de pessoas, quais são as dúvidas, como é que frequenta a internet, o que frequenta, para a gente poder entender melhor aí o público, tá? E se já me segue no Instagram, me segue lá, põe bastante coisa sobre enxaqueca, e é isso daí. Quer tirar mais alguma dúvida? Se eu ver ali, é família, e aí a gente está sempre aí conversando, se ela abrir o vídeo, nós estamos trocando É, uma ideia, e eu eu pretendo acho colocar essa live no YouTube. as mulheres se cuidam muito mais que os homens. Isso é lógico, é uma coisa que a gente vê, é notório, né? Porém, dor de cabeça, tem mulher que fala, é só uma dor de cabeça. Você acha que eu vou no É. médico? Uma dor de cabeça? Isso, mas muita gente fala em cima da cabeça do pessoal também, né? Ah, é só uma dor É, de cabeça, né? Ah, é só uma dor de cabeça. Então, assim, não, né? Você precisa ver se é enxaqueca, porque a gente tem que divulgar que é doença. Eu só sempre é, tomo muito cuidado para não divulgar doença como sendo algo que vitimize, porque também isso é muito falado nas redes sociais, sobre não se vitimizar. É importante não se vitimizar, realmente. Mas eu falo, mas é importante você tratar a doença como merece, porque aí você consegue ter armas corretas contra a doença. Você vai sim, procurar o caminho certo. Se não fica assim, dá uma dorzinha de cabeça, eu tomei analgésico hoje, tomo amanhã, né? Então, é complicado por causa disso daí. Tomando, aí você faz o uso excessivo de medicação, que é outro problema que tem na dor. O uso é. excessivo provoca mais dor de cabeça. Oi, vamos... Ah, sim. Ah, que bom, legal. A Paula está escrevendo aqui. Consulta dia 10. Paula, eu vou colocar no YouTube essa live. Eu vou depois fazer aqui ó, o videozinho, então vai ficar lá, tá? Então, é só porque eu até pedi que ele está gravando, ele pede para entrar, pede um sim ali de autorização, tá bom? Certinho, Sibeli? Então, gestação da outra live, né? Porque, na verdade, é super difícil tratar a mulher na gestação. Então, sempre é não medicamentoso, aí vamos falar assim, é o natureba mesmo. Só que, É. assim, o que eu tenho que falar aqui como mensagem, que acho que é o mais importante, porque logo vai cair aqui. Que tem como ir no neurologista e tem tratamento para melhorar. Então, a gente vai sempre avaliar a questão da criança, a questão da mãe, o que a gente pode usar, o que não pode usar.
vai ser orientado aí, tem mais comprometimento ainda, porque realmente se a gente falar para a mulher ali fazer uma técnica de relaxamento, uma coisa assim, tem que ser feito, porque aí é o que vai melhorar. Mas dá para fazer bloqueio anestésico, tem poucas medicações, mas algumas que a gente pode utilizar ali como prevenção para aliviar, porque senão fica assim também, que a gente está falando. São só dores de cabeça, a mulher fica grávida, 9 meses com dor e não procura porque não pode tomar nada. Então, Eu também não é nunca tive assim. dor de cabeça quando estava grávida, não tive. Assim, a maioria melhora, mas esse é o problema de quem não melhora. É quem não melhora fala assim, aguenta. Não, não tem que aguentar. Tem como tratar. Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer, de medicamento, de técnicas para melhorar, sim. Senão, assim, é um momento tão legal, né? E assim, a maioria que melhora, excelente, desaparece a dor, ótimo. Mas tem algumas que pioram, e aí vai ficar assim os 9 meses. Vai esperar nascer para melhorar? Então, não é assim. Não dá. É um momento especial, né? Então, tem que ser bem aproveitado. Bom, então é isso. Quer falar um tchauzinho aqui, falar mais alguma coisa, que aí eu vou encerrar. Pode falar o... Agradeço, né, esse momento que a gente pôde, né, trocar as ideias aqui. Foi interessante. Adora, beleza? Tudo certo, fica o recado para o pessoal se cuidar, procurar médico, fazer atividade física, comer saudável, E né? dormir bem. E Isso hoje é dormir desafio. bem para ter qualidade de vida, né? Não, é E desafio, a beber gente fala isso, é desafio fazer isso hoje. Você conseguir comer bem, dormir bem e tal. Obrigada, Paula.